E falando em saúde, dizem que a gente é o que a gente come e o que a gente bebe. Todos sabemos que devemos beber muita água. E para quem bebe água mineral achando que está tudo bem, vamos conversar sério agora. Não tem só água dentro das garrafinhas ou garrafões que nós compramos. Há muitos outros componentes. Quem vai nos ajudar a esclarecer o assunto é a mestre em Engenharia Química, Janier Terezinha Sirena, que já está aqui comigo. Janier, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui no Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, você ainda faz doutorado em Engenharia de Alimentos, né, para juntar toda essa tua experiência. O que caracteriza água mineral? Boa tarde. Bom, boa tarde. Então, o que caracteriza uma água mineral? Para que uma água possa ser envasada, estar lá no mercado e no seu rótulo constar a inscrição água mineral, ela precisa seguir legislações, né? E, dentre essas legislações, a gente tem uma resolução que diz que água mineral é uma água de fontes naturais ou também de extração subterrânea que possua uma composição constante, fixa e determinada, né? Claro, pode ter qualquer flutuações naturais nessa composição. Mas basicamente o que seria isso? Isso seria uma água em que a própria natureza se encarregou de adicionar esses minerais a ela, né? No geral, quais seriam esses minerais, né? Porque, como você falou, vem de uma fonte, as fontes são diferentes. Certo. Né? Basicamente, o que poderia ter nessa água? Para caracterizar ela como água mineral e poder ser envasada e chegar até a gente através dos supermercados? Bom, como você falou, dependendo da fonte, ela vai ter características diferentes. Então, a composição, a gente não tem uma composição fixa, ou seja, toda água mineral vai ter determinados constituintes. Não, essa composição é variável e vai depender da fonte. Mas, basicamente, como a gente está falando de uma água em que foi a própria natureza que se encarregou de incorporar esses minerais, como que isso é feito? Basicamente, essa água ela vai permeando no solo e vai tendo contato com as rochas. E assim, vai lixiviando, vai sendo incorporado esses sais. Bom, em geral, o que é mais presente nas águas minerais? A gente está falando desses sais. Esses sais em água, eles vão se dissociar. Então, quando a gente observar lá o rótulo, o que vai ser comum a gente observar? A gente vai ver, por exemplo, bicarbonato, sulfato, cloreto. E a gente vai ver, assim, tanto os ânions quanto os cátions também. Então, a gente vai ver cálcio, magnésio, potássio e também o sódio lá dentro desses constituintes. O sódio que a gente vê que as pessoas mais estão se preocupando hoje. É necessária essa preocupação em relação ao sódio? A quantidade de sódio, o que a gente poderia ter de alerta ou não é tão grave assim? Bom, de maneira geral, todos esses constituintes minerais da água, eles não vão ter um impacto assim na dieta da pessoa, assim, não vão ser significativos em termos nutricionais. No entanto, vale sempre a pena a gente estar atento, porque se a gente estiver atento lá ao sódio, por exemplo, presente na água, a gente também vai estar atento ao sódio presente em todos os outros alimentos, né? Então, vale a gente ficar atento. Em geral, se a gente pensar, por exemplo, em muitas das fontes, a quantidade de sódio está lá em torno de 5 miligramas por litro, por exemplo. Então, um consumo de 2 litros diário daria lá em torno dos 10 miligramas. Isso não vai ser significativo, vai dar menos de 1% lá do recomendado. Agora, claro, se a gente observar, a gente sabe que algumas fontes produzem águas com, por exemplo, 100 miligramas de sódio por litro. Aí sim, cabe a gente ficar atento, né? Mas isso eu acho que é a Anvisa que regula, né? Poderia esses 100 miligramas por litro? Pode ser envasado. Inclusive, se a gente tiver águas com quantidades mais elevadas, por exemplo, acima de 200 miligramas, vem inclusive o alerta no rótulo, precisa constar, né, dessa quantidade de sódio. Que tipo de pessoa, né, ou com alguma patologia que deveria ficar mais atento a esses componentes da água, principalmente o sódio? Olha, eu acho que de maneira geral, quando a gente fala do sódio, a gente sabe que ele está diretamente relacionado com várias doenças, né? E com vários potenciais no nosso organismo prejudiciais, né? Então, eu diria que, por exemplo, quem já tem uma dieta restritiva em sódio, por exemplo, um hipertenso, vale a pena ficar atento, né? Essas diferentes composições influenciam o gosto da água também, o sabor que a gente vê nas diferentes marcas? Com certeza influencia no sabor. Por quê? A gente está falando de fontes diferentes quantidades desses minerais. Certamente todos os aspectos sensoriais eles vão ficar diferentes. Claro que o que mais se pronuncia, o que a gente mais consegue perceber é a questão do sabor. Claro que isso é sutil, né? Porque as quantidades dos minerais elas não são elevadas, mas sim, tem uma diferença sutil entre cada marca, porque cada marca vai ter água de uma determinada fonte. Tá certo. Tem algumas pessoas já digitando, participando aqui com a gente, mandando abraço, fazendo algumas perguntas sobre a água também. Se você quiser participar,
e não tem o nosso WhatsApp, 98405-2073. Estou com o nosso tablet aqui para responder para vocês. Pode ser também pela nossa live do Facebook, Ver Mais Oeste, e o nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Segue lá, faz pergunta que a gente vai continuar conversando com a profissional aqui. Você falou dos hipertensos, no caso que a gente está falando do sódio, né? Algum outro componente que algum tipo de pessoa tem que ficar um pouquinho mais atento? Eu acredito que quanto à composição, não. Claro que o que caracteriza a água mineral não é só os constituintes, né? Se a gente observar lá o rótulo da água mineral, a gente vai observar que, além dos constituintes dela, vai ter lá as informações como a condutividade, o pH. Atualmente, inclusive, a gente está mais em alta esses estudos com base no pH da água também, né? O que é o pH da água, para quem não sabe? Bom, quando a gente fala em pH, a gente está falando de uma escala que vai conseguir nos nortear e dizer se um determinado alimento, por exemplo, ele é ácido, ou ele é básico, ou ele é neutro. Né? A escala do pH ela vai de 0 a 14. Quando a gente está no 7, a gente está na neutralidade. Acima de 7, a gente está com um pH básico, ou também conhecido como alcalino. Abaixo de 7, a gente está com um pH ácido. Né? Então, basicamente, quando a gente observar lá a água, o pH dela também vai mudar de fonte para fonte. Por quê? Aqueles sais que constituem a água, a gente tem sais com características ácidas e sais com características básicas. Então, dependendo do sal que a gente tiver lá, a gente pode ter um pH mais ácido ou um pH mais básico para a nossa água. E tem águas bem mais ácidas, outras bem mais alcalinas? Tem bastante essa diferenciação? Sim, a gente consegue ter águas, por exemplo, que tem um pH muito próximo da neutralidade, levemente ácidas, e a gente tem águas, por exemplo, com um pH bem alcalino. O pH da água também ele pode ser influenciado se a gente estiver trabalhando com uma água com gás ou sem gás. Pois é, e aí na composição da água com gás e sem gás, né? O que muda e o que as pessoas devem ficar atentas também? Bom, quando a gente fala de uma água com gás, em especial uma água em que o gás ele é colocado artificialmente nessa água, como que seria esse processo? A gente teria lá água mineral proveniente desta fonte e aí é adicionado esse gás, é adicionado o CO2. Quando a gente fala desse CO2, a gente está falando de um óxido com características ácidas. Então, quando ele estiver lá na água, ele tende a reduzir o pH dessa água. Aí é isso, é a diferença básica. É a diferença básica entre elas. Tá certo, professor. Vou pedir para ficar um pouquinho mais com a gente, pode ser? Sim. Estão chegando algumas perguntas, eu tenho outras para te fazer também e a gente fala daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto. Olha só, então vai participando, já estão chegando perguntas aqui, estou com um tablet na mão. Então, se você tem dúvidas sobre água mineral, principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras águas que a gente costuma beber também, mas basicamente sobre água mineral. Faz a sua perguntinha pra gente, 98405-2073 é o número do nosso WhatsApp. Ver mais